Bom dia a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o gentil convite da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal para, mais uma vez, estar aqui falando sobre as PECs de reforma propostas pelo governo. E o título da minha apresentação é muito sugestivo: Emergência? De que emergência a gente está falando? Eu acho que é sui generis nós estarmos aqui discutindo a PEC da emergência fiscal, dada a crise de coronavírus, que vai chegar em algum momento nos próximos 60 dias no Brasil. Era dessa emergência que a gente deveria estar falando. Mas, já que o tema é esse, então vamos falar da emergência fiscal. Bom, eu pretendo colocar 4 pontos nos meus breves 15 minutos. O primeiro ponto: o Brasil não se encontra em emergência fiscal de nenhum tipo. O Manuel já tinha falado um pouco sobre isso na sua apresentação, mas eu vou reforçar aqui. De fato, a dívida pública se encontra num patamar elevado, mas quando a gente olha a taxa de crescimento da dívida, ela está declinando, o que significa que a dívida bruta como proporção do PIB vai se estabilizar em algum momento nos próximos anos. Segundo ponto: a agenda de reformas iniciada com a Emenda Constitucional 95 do teto dos gastos e complementada pela reforma trabalhista e pela reforma da Previdência simplesmente não está funcionando. E aqui eu quero citar a famosa frase do professor Mário Henrique Simonsen, quando ele se referia aos planos heterodoxos de estabilização, né, o plano cruzado 1, cruzado 2, etc., que nunca funcionavam, mas você sempre fazia um outro na esperança que ele viesse a funcionar. Ele denominou isso de princípio da contraindução. O que é o princípio da contraindução? É um experimento que não dá certo N vezes, você repete esse experimento mais vezes na fé de que em algum momento ele vai dar certo. Pois parece que a agenda que está em vigor no Brasil desde 2016, que é reformas atrás de reformas, dizendo que sempre a próxima reforma que vai dar certo, mas quando chega a próxima reforma o crescimento continua medíocre, né? Bom, terceiro ponto: a adoção da PEC emergencial irá impor um choque negativo de demanda agregada ao reduzir a massa salarial do setor público em até 25%. Estimativas do Núcleo de Estudos de Modelagem Econômica e Ambiental do CDPLAR-UFMG apontam para uma queda de 1,3% no nível de atividade econômica, na comparação com o cenário sem a PEC, caso os vencimentos e a jornada dos servidores públicos sejam reduzidos em 25%. Isto aqui são dados, coisa que o Ministério da Economia até agora não apresentou. Okay? Quarto e último ponto: o espaço fiscal que a Emenda Constitucional 186 pode abrir no orçamento da União é mínimo. Por quê? Primeiro, 45% do gasto com pessoal é composto por inativos, que é 43%, e precatórios. Portanto, essa massa já está fora da PEC. São 45%. Dos 55% que poderiam ser afetados pela PEC, nós temos a seguinte composição: desse bolo, 16% é defesa, que vai ficar fora da PEC. A área social, que inclui saúde e educação, pode ser afetada pela PEC, mas eu quero ver quem vai ser o político que vai reduzir a jornada de trabalho de professores e médicos, e explicar isso para a população. Bom, depois nós temos segurança pública, quero ver o político que vai reduzir jornadas de trabalho de policiais. Demais do executivo, por exemplo, IPEA, está aí nos 22%, justiça e legislativo com 20% desse montante. Pois bem, considerando que defesa e segurança vão ficar fora da PEC, que é politicamente impossível reduzir os serviços públicos na área social, se bem que nesse governo tudo é possível, mas enfim, sobram apenas 42% dos 55% de gastos com ativos. Ou seja, o que os senhores e as senhoras senadoras estão propondo pode atingir apenas 23,1% dos gastos da União com funcionalismo público. Pois bem, como na média dos últimos 20 anos a União tem gastado 4,5% do PIB com funcionalismo público, segue-se que no melhor cenário a União poderia reduzir o gasto com funcionalismo público em apenas 0,25% do PIB. Ou seja, uma redução de apenas 17 bilhões de reais. Se a gente excluir disso os gastos com os funcionários do Judiciário e do Legislativo, a economia cai para apenas 8 bilhões de reais. Então, é disso que a gente está tratando. Uma PEC de emergência fiscal que, se executada, vai levar a uma economia de 8 bilhões de reais. Ok.
Bom, aqui nós temos, agora são dados, a dívida líquida e a dívida bruta a dívida líquida do setor público e a dívida bruta do governo geral. A gente observa que, de fato, houve um aumento nos últimos anos, mas o aumento ocorreu durante a recessão e, nitidamente pelo gráfico, tanto a dívida bruta como a dívida líquida está se estabilizando, portanto, o cenário de emergência fiscal ficou para trás. Okay? Quando a gente olha agora a taxa de crescimento da dívida bruta do governo geral, na média móvel dos últimos 12 meses, de julho de 2014 até janeiro de 2019, a gente vê que o auge da taxa de crescimento dela foi em fevereiro de 2016 e, portanto, antes da PEC do teto dos gastos. Ou seja, antes da emenda constitucional do teto dos gastos, a taxa de crescimento da dívida bruta já estava caindo. E ela está caindo, tendencialmente, ela vai chegar a zero. Quando ela chegar a zero, a dívida bruta estabiliza. Portanto, dizer que nós temos uma emergência fiscal não passa de fake news. Bom, e outra coisa, a situação fiscal do Brasil não é diferente de outros países. Quer dizer, nesse gráfico a gente vê a dívida pública com proporção do PIB de vários países, Chile, Brasil, Estados Unidos e Espanha. Quer dizer, como resultado da crise de 2008, a dívida pública com proporção do PIB aumentou em todos os países, não só no Brasil. Okay? Então, a situação fiscal brasileira, ela não é essencialmente diferente do que tem acontecido em outros lugares do mundo. Bom, e as reformas estão funcionando? Olha só, esse gráfico mostra a taxa de crescimento do PIB real de 1980 a 2018. Né? A média de crescimento de 1980 a 2018, observe, 1980 a 2014 tem um monte de governos. Tem o governo Figueiredo, tem o governo Sarney, tem o governo Collor, Itamar, FHC 1, 2, Lula 1, 2, Dilma 1. Okay? Bom, a média de crescimento foi de 2,81%. Pós-crise, a média de crescimento é de 1,2%. Cadê a agenda de reformas? Não era para acelerar o crescimento? Aliás, na justificativa da PEC 187, que foi votada na semana passada, está escrito que a agenda de reformas acelerou o potencial de crescimento da economia brasileira. Errado. O potencial de crescimento da economia brasileira caiu. Né? É o que os gráficos estão mostrando claramente. Tá? Inclusive é o seguinte, olha, eu botei as bolinhas em vermelho para mostrar para os senhores e para as senhoras a reação da economia brasileira pós-crise. Então, temos a crise de 81, a crise de 91, a crise de 2008. O que aconteceu nessas crises? A economia caía, mas se recuperava muito rapidamente, né? Inclusive crescendo acima, durante alguns anos, da tendência de longo prazo. Isto não está acontecendo agora. Bom, quais são os impactos da PEC sobre o nível de atividade econômica? Bom, até agora não foi feita nenhuma análise por parte do governo do impacto macroeconômico da PEC. Isso foi feito pela equipe de pesquisadores da UFMG, tá? Esse modelo de equilíbrio geral computável, desenvolvido pela UFMG, foi uma nota técnica publicada no dia 28 de fevereiro deste ano. Tá? Eles fazem uma simulação considerando 3 cenários, redução de 5%, de 10% ou 25% dos vencimentos dos servidores públicos. Tem que chamar a atenção aqui o seguinte, não é redução de salário, é redução de jornada. Então, a economia que vai estar sendo gerada, na verdade, vai ser derivada da redução de serviços prestados à população, notadamente saúde e educação. Okay? É disso que nós estamos falando. Tá? Tem que deixar isso bem claro para a população, que a população acha que o que vai reduzir é o super salário de alguns juízes que chegam a R$600 mil. Tá? Mas não é isso que vai ser reduzido. São serviços prestados à população. Pois bem, na simulação, no caso em que a redução é de 25%, nós temos uma queda do PIB de 1,4% com relação ao cenário de referência no curto prazo e de 1% com relação ao cenário de referência no médio prazo. Outra coisa, quando a gente olha as despesas com funcionalismo público da União como percentual do PIB, ela está estável em torno de 4,3% do PIB desde 1997. Então, é outra fake news. Não é verdade que os gastos com funcionalismo público da União sejam explosivos. Estão estáveis com proporção do PIB. E metade disso é inativos. Ou seja, já está aí nessa conta a aposentadoria dos servidores da União. Bom,
Essa outra tabela, e aí eu quero agradecer em público a colaboração da assessoria do senador José Serra, que me passou ontem esses números, tá? A despesa com o pessoal da União na execução orçamentária de 2018 foi o seguinte: com ativos foram gastos 161 bilhões de reais, com inativos e precatórios 135 bilhões de reais. Ou seja, o ativo foi 54,3% do gasto com pessoal, inativos 45,7%. Ok. Nessa composição do gasto com pessoal ativo, nós tivemos quase 60 bilhões com gastos sociais, 27 bilhões com a justiça, 25 bilhões com a defesa, 8 bilhões e meio com segurança pública, 5 bilhões com o legislativo e demais executivos, onde está o IPEA, por exemplo, né, são 36 bilhões. Né? Oi? Educação está em gasto social. Okay? Então, o que a gente pode mexer no final das contas, se você tirar gastos sociais, se você tirar a justiça, se você tirar a defesa, se você tirar a segurança pública e se você tirar o legislativo, é aquele ali, 22,3%. Ou seja, o que a PEC, no fundo, pode mexer é 22,3% do gasto com funcionário público. 25,3%, 25% em cima, e depois mais em cima de 4,5%, que é o gasto da União com os funcionários públicos. Bom, isso vai te dar uma economia de 8 bilhões de reais. É disso que nós estamos tratando. 8 bilhões de reais é a enorme economia que vai salvar a lavoura, né, que está sendo proposta por este governo. Eu coloquei como meu penúltimo slide um Twitter da Mônica De Bolle de ontem, repercutindo o cenário pós-crise do petróleo e coronavírus, que é muito interessante, nas suas palavras. O que eu não entendo? Se o governo é tão confiável e prudente na área fiscal, por que tanta paura de derrubar o teto de gastos para fazer medidas contracíclicas em tempos de crise? Quando muda o cenário, mudam as medidas. O cenário mudou. Não é hora da PEC emergencial. Não é hora da gente estar tendo esse tipo de discussão. Quer dizer, a PEC vai aprofundar a recessão e vai gerar um resultado fiscal muito pequeno, no final das contas. Então, simplesmente é extemporânea este tipo de discussão. Bom, minhas recomendações, e com isso eu estou terminando a minha apresentação. O Manuel já tinha falado sobre a regra de ouro. Eu acho que, à luz das considerações feitas nesta audiência, o Senado Federal deveria não só reprovar a PEC 186, né, mas como elaborar uma nova PEC que elimine a regra de ouro da Constituição Federal, haja vista que essa regra fiscal ela é inconsistente e ineficiente. Muito simples, como o Manuel mostrou na sua apresentação. A regra de ouro não foi capaz de evitar o aumento do endividamento público. E pior, durante o momento que, de fato, nós estávamos numa situação de emergência fiscal, a regra de ouro foi cumprida com o pé nas costas. Então, simplesmente, ele é um penduricalho inútil e inconsistente. Tá? Se a gente quer realmente modernizar o arcabouço fiscal brasileiro, primeiro tirar o raio da regra de ouro. Tá? Bom, segundo ponto, a consolidação fiscal brasileira exige uma aceleração do ritmo de crescimento da economia. Não existe ajuste fiscal que pare em pé com a economia crescendo 1%. Não existe. Tá? Vou só fazer a seguinte conta. Tá? Se não tivesse ocorrido a crise de 2014 e 2016, e se a economia brasileira tivesse continuado crescendo na sua média de longo prazo, que já era baixa, de 2,81% ao ano, o PIB hoje, em 2020, seria 20% mais alto. Isso, em números, significaria que o PIB brasileiro seria maior em 1,8 trilhão de reais. Como o setor público arrecada 33% do PIB, isso daria para a União, Estados e Municípios uma arrecadação adicional de 550 bilhões de reais. Então, se isso tivesse acontecido, nós não estaríamos aqui hoje discutindo essa PEC. Tá? Bom, terceira recomendação, para que a gente consiga acelerar o crescimento, tem que tirar o teto dos gastos. Com o teto dos gastos em vigência, a gente não vai conseguir aumentar o investimento público, não porque falte dinheiro, não é isso. É porque é uma restrição autoimposta. Okay? Bom, agora, se não for possível eliminar de vez o teto dos gastos, pelo menos a gente poderia aproveitar agora a PEC 186 e retirar
do teto de gasto o investimento público. É isso que eu tinha para dizer para os senhores e para as senhoras. Muito obrigado.